A gente costuma ouvir muito que uma rede é classe C ou que um determinado endereço é classe A. O que está por trás desse conceito? De onde vem essa ideia? Como sempre nos nossos vídeos, vamos ver aqui de maneira bastante simples o que é esse conceito de classe de IP. Isso é um conceito que vem lá de trás, no começo da internet, onde naquela época não se imaginava que as redes TCP/IPs pudessem ser tão grandes como hoje é a internet, e se imaginou que todas as máquinas teriam um endereço IP válido, um endereço IP, nem se imaginava na época a questão do NAT, por exemplo. E aí, então, eu crio redes, e essas redes, uma das características de uma rede é que ela precisa, das máquinas da rede, elas precisam saber quem são os vizinhos dela, quais são os IPs que estão na mesma rede. Se a gente estiver falando em conceitos de Ethernet, quais são os endereços que estão na mesma VLAN e quais os endereços que estão em outras redes. Basicamente, o que cada máquina precisa saber é quem são os IPs que ela fala diretamente e quem são os IPs que ela precisa mandar para o default gateway, que ela precisa rotear e aí esse default gateway jogar para frente. É essa a diferenciação. Então aqui a gente tem um exemplo usando a rede 1. Repara que aqui essas três máquinas, o desktop, o servidor e o roteador, eles estão com endereços que aparentemente são bastante diferentes, né? O servidor está com o endereço 1.11.1.12 e o desktop, por exemplo, 1.5.8.50. Nós estamos acostumados a ver das redes com no máximo os três primeiros bytes, os três primeiros números iguais. Então, por exemplo, nessa rede, todo mundo teria que ter endereço 1.5.8. Alguma coisa. O que acontece é que hoje em dia, como os endereços IPs são muito escassos, a gente está numa economia muito grande. Então é muito raro você ver alguma rede que tenha uma rede de tamanho maior do que essa em termos de endereçamento, principalmente quando se fala de endereços IPs verdadeiros. Mas dentro do conceito original do TCP/IP, essa rede aqui, ela seria uma rede totalmente válida. Então a gente teria o roteador com o endereço IP, nesse caso aqui 1.1.1.1 na rede local e o endereço 200.5.38.30 na porta WAN dele. Mas essa rede local aqui, ela é totalmente válida. Todas essas máquinas sabem que elas estão na mesma rede. Então, esse desktop 1.5.8.50, quando tem que acessar o servidor 34.16.1.5, ele sabe que ele tem que mandar para o servidor 1.1.1.1, porque é o default gateway dele e isso não tem nenhum erro. Então, como é que foi feito esse conceito inicialmente lá nos primórdios da internet? Naquela época foi criado então esse conceito de classe de IP. Não existia máscara de rede e a ideia era que você, a máquina, né, soubesse quem é vizinho e quem não é vizinho baseado no começo do endereço. E aí se dividiu em três classes. A primeira, que vai de 0. qualquer coisa até 127. qualquer coisa, era a chamada classe A. Depois 128 a 191B e de 192 a 223 classe C. Então esse primeiro dígito, esse primeiro byte me separava, me dizia qual era a classe de um determinado IP. Vamos continuar, explicar melhor. Vamos pegar uma classe A. Então qualquer endereço que começasse com 0 ou 127. Então todos esses endereços, todas as máquinas que estivessem com esse primeiro byte igual estariam necessariamente na mesma rede. Nós teríamos aí, se você fizer a conta, mais de 16 milhões de endereços IP. Aí você vai falar, não, mas a internet hoje tem muito mais do que 16 milhões. Não, nós estamos falando na mesma rede, na mesma VLAN. Imagina você pensar em ter, numa mesma VLAN, no mesmo grupo de switches, 16 milhões de equipamentos. Hoje em dia é um absurdo, mas naquela época, de novo, não se imaginava que as redes TCP/IPs se tornassem a internet, dessa forma como ela é, então se deixou esse espaço reservado. Então, todo e qualquer equipamento que, por exemplo, começasse com o número 1, a partir daí ele saberia que se ele tivesse que falar com outro equipamento que também começasse com o número 1, não importa qual o resto, estaria na mesma rede. Então, por exemplo, a máquina 1.1.1.1 e a máquina 1.2.3.4 estariam na mesma VLAN. Igual com a máquina 1.44.44.1 e a máquina 1.255.1.1. Todas essas quatro IPs verdinhos aqui na tela
eles estariam na mesma VLAN. Então, eles se falariam diretamente sem passar por nenhum roteador. A rede 50 também é a mesma coisa e a rede 126 é a mesma coisa. Então, repara que eu poderia ter, então, nesse caso, basicamente 128, no máximo, 128 redes que tivessem esse tamanho máximo de 16 milhões de IPs. Então, eles não estavam imaginando que haveriam muitas redes desse tamanho, mas também estavam fazendo um desperdício enorme de endereços IPs, porque a chance de você ter uma rede desse tamanho realmente é bastante pequena. Bom, aí surge a classe B, de 128 até 191, então qualquer endereço que começasse nessa faixa de 128 a 191 seria obrigatoriamente uma rede de 65 mil, de um pouco mais de 65 mil IPs. Então, por exemplo, 129.5 seria uma rede, 129.6 seria outra rede. Então, toda a máquina, por exemplo, um desktop com endereço IP 129.6.5.5, ele sabe que a máquina 129.6.1.1 está na mesma VLAN que ele fala diretamente, mas que a máquina 129.5.5.5 está numa VLAN diferente, está numa rede diferente, e ele tem que mandar então para o default gateway dele. A mesma coisa se a máquina 129.655 quisesse falar com a máquina 50.1.1.1, teria que mandar para o default gateway. Então, dessa forma aqui, eu crio nas redes classe B pacotinhos de um pouco mais de 65 mil IPs. E por último, a classe C, que seria então grupos de 256 IPs. Então eu teria 192.0.0 até 223.255. Todas essas redes são redes de 256 IPs. A rede 193.0.0 seria um exemplo de rede classe C, e a rede 200.6.200. qualquer coisa seria uma outra rede classe C. Dentro desses pacotes também foram criados IPs reservados, quer dizer, já fizeram esse loteamento que não é muito eficiente, né? Por cima reservaram alguns IPs, os que a gente costuma vulgarmente e incorretamente de chamar IPs inválidos, mas na verdade são IPs reservados, são IPs para usos internos. A gente inclusive tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar nas observações para quem quiser mais informações, mas então eu tenho ali uma classe A, lembra, tinha 128, uma já foi reservada aí para essa aplicação. Eu tenho 16 classes B, de 172.16 até 172.31, inclusive elas, por isso são 16, e 256 classes C, 192.168.0 até 192.168.255. Surgiu quando eles viram que a internet, essa grande rede TCP/IP ia ficar muito maior do que eles imaginaram, então esse método de separar a rede em classes ia ficar muito ineficiente, é que surgiu o conceito de máscara de rede. E nós também temos um vídeo que explica em mais detalhes que eu vou deixar na observação, mas aí eu loteio esses pacotes maiores. Então eu poderia, por exemplo, pegar a rede 10 alguma coisa, que é uma rede reservada, mas se eu quiser usar isso em redes internas, eu divido ela, por exemplo, usando uma máscara /16. Então eu pego essa rede que poderia ter mais de 16 milhões de IPs, e eu divido ela em um pacote de um pouco mais de 65 mil IPs. Então, se eu pegar a rede 10.0 e usar a máscara 16, todos esses IPs que vocês estão vendo aqui, 10.011, 10.021, 10.025.5.5.4, todos eles estão na mesma VLAN. Todos eles falam diretamente. E mais do que isso, eu não posso separar. Uma vez que eu usei na máquina 10.011 a máscara 16, ela exige que o endereço IP 10.025.5.5.4 esteja na mesma rede. Não é porque se eu pegar essa máquina 10.025.5.5.4 e colocar numa outra rede atrás de um roteador, essa máquina 10.011 com máscara /16 não vai conseguir falar nunca. Por quê? Porque ela vai achar que essa 10.025.5.5.4 está na mesma rede, vai tentar acessar diretamente, não vai acionar o default gateway dela e não vai conseguir. Pegando aqui um outro exemplo, eu posso pegar a mesma rede 10.0.0 e agora aí usar a máscara /24. Eu vou ter 256 IPs. Repara que eu não posso misturar essas duas coisas na mesma rede, porque eu vou ter um conflito. Eu vou ter algumas máquinas na rede achando que essa rede tem 65 mil IPs e outras máquinas que achando que essa rede tem 256 IPs. Todas as máquinas na mesma rede têm que achar a mesma coisa. Todas elas têm que ter a mesma máscara se elas forem da mesma rede. Eu não posso, por exemplo, colocar um equipamento com endereço 10.0.0.1
com máscara /16 e outra com endereço 10.0.0.2 com máscara /24. Isso não vai dar certo, eu vou ter conflitos. Novamente, nossa ideia não é explicar em detalhes como funciona a máscara de rede. Quem quiser mais informação, vai olhar o nosso vídeo sobre máscaras de rede, mas você vai ter problemas se você fizer isso. Pegando aqui um outro exemplo, uma máscara /28. Então eu estou dividindo ainda mais, eu estou pegando a classe C e dividindo mais ainda do que a classe C seria. Eu tenho aí só 16 IPs. Então, dentro desse lote, aí eu teria as máquinas com endereço IP 10.0.0.1, a ponto 14, a ponto 13, a ponto 2. E a ponto 16, a ponto 254, elas vão estar na mesma rede? Não, elas não vão estar na mesma rede. Por quê? Por causa dessa máscara, eu estou definindo um grupo menor de equipamentos e é essa informação que usa, por exemplo, que a máquina aqui nesse caso, vamos pensar a 10.0.0.1. Se eu peguei, dei para essa máquina o endereço IP 10.0.0.1 e coloquei nela a máscara /28, o administrador está dizendo para essa máquina que a ponto 14, a ponto 13 e a ponto 2 está na mesma rede, é vizinho, mas também está dizendo que a ponto 17, a ponto 254 e a ponto 1.1 não está na mesma rede. O administrador está dizendo isso. Agora, se o administrador, por exemplo, botar nessa mesma VLAN a máquina 10.0.0.17, ele mentiu. E aí, essa máquina, coitadinha da 10.0.0.1, não vai ter nenhuma culpa disso. Ela vai continuar achando que a 10.0.0.17 está em outra rede, vai mandar a informação, vai mandar o pacote para o Default Gateway e não vai conseguir falar, por exemplo, com a 10.0.0.17. Pegando aqui um exemplo de um erro desse tipo. Eu montei essa rede local aqui, eu peguei a 10.0.0 com máscara /28. Vamos pegar esse desktop aqui embaixo. Ele tem esse endereço IP com final .2. Eu configurei que o default gateway dele é o final .1. Perfeito. Então, quando esse desktop quiser falar com o endereço IP 34.16.1.5, ele vai ver que o 34.16.1.5 é numa outra rede, vai ver que, obviamente, que não é vizinho e vai mandar para o default gateway 10.0.0.1. Quando ele quiser falar, quando o usuário aqui tentar acessar o endereço 10.0.0.20, o 10.0.0.20, ele vai olhar a máscara e a máquina, o desktop, vai ver, opa, peraí, o meu endereço é o 10.0.0.2, /28. Então isso quer dizer que o 10.0.0.20 está numa outra rede e vai mandar para o default gateway, e não vai mandar diretamente para o 10.0.0.20. Então o desktop aqui não vai conseguir acessar esse servidor. Isso aqui foi um erro de configuração, o administrador não fez essa configuração certa. Mesmo que ele vá lá no servidor e troque a máscara do servidor, o problema vai continuar acontecendo aqui. Eu tenho que ter as máscaras corretas dentro de toda a minha VLAN, dentro de toda a minha rede. O conceito de classe IP foi criado lá no começo da internet, depois eles viram que isso ia gerar um desgaste, um gasto muito exagerado, um desperdício muito exagerado de endereços IPs, e aí foi criado o conceito de máscara de rede. Mas esse termo ainda, o conceito de classe ainda é muito comum quando você vai falar de tamanho de rede. Então, se eu tenho uma rede que tem 256 IPs, a gente fala que ela é uma classe C. Mesmo se eu estiver usando, por exemplo, a rede 10.0.0, qualquer coisa, /24. 10.0.0, 10 é uma classe A, mas eu dividi ela em pacotinhos de 256. As pessoas normalmente se referem isso a pegar uma classe C. Se você quiser usar o termo técnico correto, a classe de um determinado endereço depende única e exclusivamente do primeiro byte do primeiro número. Você olhar esse número e olhar naquela tabela, você vai saber se um endereço é classe A, B ou C. A máscara permite você picotar essas classes em tamanhos menores, mas aí não é mais a classe, é simplesmente a partição, a divisão daquele endereço, daquele pacote grande em pacotinhos menores. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo, isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!